No dia em que foi expulsa de casa, Lourdes não chorou. A família do marido fechou a porta como se encerrasse um assunto incômodo. Dias antes, ela era esposa. Agora, era peso. Sem herança, sem defesa e sem rumo, caminhou pela estrada de terra vermelha do interior de Mato Grosso até encontrar abrigo num barraco esquecido às margens de um rio. Ela queria apenas sobreviver, mas a paz daquele lugar era frágil. As famílias ribeirinhas ao redor tinham prazo para sair. Um grande fazendeiro reivindicava as terras e contratos estavam sendo assinados por gente que não sabia ler. Lourdes sabia. E ao perceber o que estava escrito naquelas páginas, entendeu que não era só a própria vida que tinha sido arrancada à força. Era a deles também, e dessa vez ela não sairia em silêncio. Vou contar isso uma vez só. Não porque tenha vergonha. Vergonha eu já carreguei demais, e aprendi que ela pesa igual a uma laje no peito. A diferença é que a laje você enxerga, e a vergonha que os outros te enfiam dentro vai ficando quieta, vai afundando, até você achar que ela sempre foi sua. Não era minha, mas demorei tempo demais para entender isso. Meu nome é Lourdes, Lourdes Aparecida Meireles. O sobrenome que ficou foi o do meu pai, que morreu cedo e pelo menos me deixou isso, porque o sobrenome do marido me foi tirado junto com tudo o mais. Me chamam só de Lourdes mesmo, ou chamavam quando ainda havia quem me chamasse de alguma coisa. Quando o Dário morreu, eu tinha 53 anos, 21 deles ao lado dele, e achava que ao menos a terra debaixo dos meus pés era minha. A terra, a casa de 3 cômodos, o curral que a gente tinha construído tijolo por tijolo. Pensei que a viuvez fosse só dor. Não sabia que ela podia ser também despejo. A família do Dário apareceu 3 semanas depois do enterro. Vieram os irmãos, a cunhada mais velha, um sobrinho que eu mal conhecia e que usava camisa social num calor de 40 graus. Aquele tipo de gente que veste roupa de cerimônia para fazer coisa baixa. Vieram com papel. Vieram com voz firme e olho seco. Lourdes, você sabe das dívidas. Eu sabia. Dário tinha emprestado dinheiro, muito dinheiro, e morreu antes de pagar. A casa foi dada como garantia. Isso eu não sabia. Ou melhor, eu sabia que tinha assinado alguma coisa 2 anos antes, numa tarde em que o Dário chegou em casa com um homem de terno e disse que era coisa de banco, coisa de rotina. Eu assinei. Sou mulher que sabe ler, mas naquele dia eu li e não entendi tudo, e o que não entendi eu fui enterrando no fundo, porque o Dário disse: não se preocupa, Lourdes, tá resolvido. Não estava resolvido. A cunhada, a Neuza, mulher de língua afiada e coração que eu nunca consegui medir, ficou de pé perto da porta enquanto os irmãos falavam, como se não quisesse encostar em nada dali. De vez em quando, ela olhava para mim com aquele olhar que as mulheres do interior conhecem bem. O olhar que diz: você não prestava, nunca prestou, e no fundo a gente sempre soube. Não me deixaram levar móveis. Deixaram a roupa, uma mala que fora do Dário e uma caixa de papéis que eu mesma pedi com a voz controlada. Tão controlada que minhas mãos tremiam enquanto eu a fechava. Esses papéis são seus? Perguntou o sobrinho desconfiado. São do Dário, eu disse. E o Dário era meu marido. Ele deixou passar. Talvez achasse que eram cartas, fotografias, bugiganga de viúva sentimental. Não eram só isso. Saí de casa num fim de tarde de agosto. O sol estava baixo, laranja e violento, daquele jeito que o sol de Mato Grosso tem de parecer que está com raiva do mundo. A poeira da estrada de terra subiu quando o caminhão dos irmãos foi embora, e eu fiquei parada no portão, que também não era mais meu portão, com a mala, a caixa e um nó no meio do peito que eu ainda não tinha nome para chamar. Não era só tristeza. Era aquela coisa que a gente sente quando percebe que foi usada e depois descartada, com delicadeza suficiente para que ninguém precisasse se sentir culpado.
Fui andando. Não tinha destino certo. Tinha um sobrinho meu no Rondonópolis. Mas pedir abrigo era uma humilhação que eu ainda não estava pronta para engolir. Fui de ônibus até Paranatinga. Depois peguei uma carona numa caminhonete com um senhor de chapéu que não me perguntou nada e que eu agradeci em silêncio por isso. Ele me deixou num entroncamento de estrada de chão no fim da tarde. Apontou para o norte e disse: ali uns 2 quilômetros tem um córrego. Rio Sumido chamam. Bastante gente por lá. Bastante gente, ele disse. Mas o que eu encontrei, quando cheguei carregando a mala na mão e a caixa embaixo do braço, foi silêncio. E um barraco. O barraco ficava numa curva do Rio Sumido, espremido entre 2 pés de mangabeira e uma cerca velha que alguém tinha começado a consertar e nunca terminado. Tinha uma porta sem trinco, uma janela sem vidro coberta com um saco de aniagem e o telhado de zinco com um buraco no canto que deixava ver um pedaço de céu. Entrei com cuidado. Cheirava a barro, a madeira velha, a uma vida que tinha ido embora sem dar satisfação. No chão de terra batida havia marcas de coisas que já não estavam mais lá. Um retângulo mais escuro, onde fora uma cama, um círculo cinzento, onde alguém havia acendido fogo. Numa prateleira de tábua encravada na parede, uma vela pela metade e um terço de plástico verde. Peguei o terço. Fiquei segurando ele por um tempo. Não rezei, não conseguia rezar faz tempo, mas também não larguei. Botei a mala no chão, sentei na caixa de papéis e pela primeira vez em semanas deixei o silêncio fazer o que queria comigo. O rio corria lá fora, baixo e constante, aquele murmúrio que a água tem quando não tem pressa. Os grilos começaram. Depois as rãs. Depois um canto de pássaro que eu não soube identificar. Solitário, repetido, como se o bicho também estivesse esperando resposta de alguém que não vinha. Pensei no Dário. Pensei na forma como ele sorria quando achava que resolveu uma coisa difícil. Aquele sorriso de alívio, um pouco infantil, de homem que carregava peso demais e fingia que não carregava. Pensei que talvez eu tivesse errado em não perguntar mais, em confiar demais no sorriso. Mas cansada como eu estava, até a mágoa chegava devagar. Deitei no chão com a mala como travesseiro e dormi. De manhã, quando o sol entrou pela janela sem vidro e me aqueceu o rosto, ouvi vozes do lado de fora. Me levantei rápido, sacudi a terra do vestido e fui até a porta. Lá fora, a uns 50 metros, uma mulher mais velha carregava um balde d'água na cabeça. Mais para frente, uma criança corria atrás de uma galinha. Do outro lado do rio, eu pude ver o telhado de mais 2 ou 3 casas, pequenas, de pau a pique e zinco. A mulher do balde me viu e parou. Me olhou com aquele olhar avaliador da mulher do interior, que não é desconfiança, necessariamente, é leitura. Ela estava me lendo. Você dormiu no barraco do finado Ernesto? Ela perguntou. Dormi, eu disse. Desculpa, eu não sabia de quem era. Era de ninguém, ela disse. Agora. Parou, ajeitou o balde. Você vai ficar? Olhei para o barraco, para o rio, para o céu limpo daquela manhã de agosto. Por enquanto, eu disse. A mulher assentiu. Se chamava Generosa. E foi ela quem, 3 dias depois, me mostrou o papel. O papel tinha chegado para todo mundo da beira do Rio Sumido, ao mesmo tempo, entregue por um rapaz de caminhonete sem placa identificada, que não parou para conversar e foi embora rápido demais. Era uma notificação. 45 dias para a desocupação voluntária das terras às margens do Rio Sumido, trecho norte. A ordem partia de uma empresa com nome longo e difícil, mas no rodapé, em letras menores, estava o nome do responsável pelo empreendimento. Alcides Brandão. Fazendas Reunidas, Cerrado Vivo, Lida. Eu li aquele nome uma vez, 2, 3, e senti alguma coisa se mexer dentro de mim. Não era ainda raiva, não era medo, era reconhecimento. Eu conhecia aquele nome, não da fama dele, não do político que aparecia às vezes no jornal,
não do homem que empregava 300 peões entre suas fazendas. Eu conhecia aquele nome de outro lugar, de um lugar mais fundo e mais escuro. Conhecia da caixa de papéis que eu tinha trazido de casa. Mas isso eu ainda não sabia direito. Só sabia que tinha visto antes. E que quando a gente vê um nome e sente aquele frio que não vem do vento, é porque o corpo sabe de uma coisa que a cabeça ainda não organizou. Dobrei o papel. "O que é?" perguntou Generosa. "É ordem de despejo", eu disse. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse, baixinho, "Minha família mora aqui faz 40 anos. Eu olhei para o rio. A água passava clara, indiferente, carregando folhas, carregando tempo. Eu sei ler contrato." Eu disse devagar, quase para mim mesma. "E eu tenho tempo." Generosa me olhou. Eu olhei para ela. E ali, naquela manhã de calor seco, com cheiro de capim e rio, sem que nenhuma das duas dissesse mais nada, alguma coisa foi decidida. Não sei se foi coragem. Não sei se foi teimosia. Não sei se foi só aquela coisa que a mulher que não tem mais nada a perder sente quando percebe que talvez ainda haja uma razão para continuar de pé. O que eu sei é que eu entrei no barraco, abri a caixa de papéis do Dário e comecei a ler. Lá fora, o rio corria e eu, que tinha chegado para desaparecer, comecei a prestar atenção. Eu sempre soube que o Dário guardava papel demais. Era o jeito dele. Qualquer coisinha, recibo de farmácia, nota de compra de arame farpado, folha de calendário com anotação no verso, ele dobrava e guardava. A Neuza, a cunhada, chamava isso de mania de pobre. Dizia que homem que guarda papel picado é homem que não tem confiança nem na própria memória. Mas a Neuza não tinha ido atrás dessa caixa. E eu sim. Passei a manhã inteira, sentada no chão do barraco, com os papéis espalhados à minha volta, organizando por data quando havia data, por assunto quando eu conseguia identificar. O sol foi subindo e o calor foi entrando pela janela sem vidro, e o suor escorria pelo meu pescoço, e eu nem ligava. Tinha aprendido a ler com minha mãe, que aprendera com uma professora de escola rural, que vinha de bicicleta 3 vezes por semana, e que dizia que mulher que não sabe ler é mulher que vive na escuridão. Aprendi bem. Aprendi com aquela fome que a gente tem quando sabe que alguma coisa é importante mesmo sem saber ainda para quê. Naquele chão de terra batida, com cheiro de madeira velha e o rio murmurando lá fora, eu entendi para quê. Os primeiros papéis eram simples. Recibos de venda de gado, contratos de arrendamento de pasto, uma carta do banco de 2019 cobrando parcela atrasada. O Dário tinha dívida com o banco, isso eu sabia. O que eu não sabia era a origem de tudo. Encontrei o contrato original na 12ª folha de um envelope pardo, que estava no fundo da caixa, dobrado em 4, amassado como se alguém tivesse começado a rasgar e desistido. Era um contrato de financiamento rural. Data: março de 2018. Credor: não era banco, era uma empresa. Cerrado Investimentos e Participações Lita. Eu li devagar, li 2 vezes. No campo destinado ao representante legal da empresa credora estava o nome: Alcides Brandão. Fiquei olhando para aquele nome por um tempo longo. O papel estava amarelado nas bordas. A tinta da caneta esferográfica que havia assinado embaixo não era a letra do Dário, era outra, grande e inclinada. Havia desbotado um pouco, mas dava para ler sem dificuldade. O valor era alto, alto demais para o que a nossa terra valia. E a garantia dada como colateral, lá estava, na cláusula 5ª, era a propriedade rural, incluindo benfeitorias, localizada no município de Paranatinga, Mato Grosso. Nossa casa, minha casa. Virei mais páginas. Havia um adendo assinado 6 meses depois, em setembro de 2018. O adendo alterava uma cláusula de pagamento e acrescentava uma condição estranha, redigida num juridiquês que eu tive que ler 3 vezes para entender.
O devedor se comprometia a não celebrar, durante a vigência do contrato, nenhum acordo, cessão ou transferência de direitos sobre a propriedade descrita sem anuência prévia e expressa do credor. Em português simples, o Dário não podia vender, ceder ou fazer nenhum acordo com a terra sem autorização do Alcides Brandão. Por quê? Fiquei olhando para o rio pela janela. A água passava clara. Uma garça pousou numa pedra no meio do curso. Ficou imóvel por um instante e depois foi embora. Por que um fazendeiro rico emprestaria dinheiro a um pequeno produtor e colocaria cláusula de controle sobre a propriedade? Só havia uma resposta que fazia sentido, e ela foi chegando devagar, como a água que sobe quando a chuva é lenta, mas não para. Queria a terra. Sempre quis a terra. Generosa apareceu no fim da tarde com um prato de arroz com feijão e um copo de suco de manga. Bateu na porta com o cotovelo porque as mãos estavam ocupadas, e eu me levantei dos papéis com os joelhos doendo e a cabeça pesada. Você não comeu o dia todo, ela disse, entrando sem cerimônia. Perdi a noção, eu disse. Ela olhou os papéis espalhados no chão. Ficou quieta um momento. Achou alguma coisa? Eu peguei o contrato, mostrei o nome. Generosa não era mulher de se agitar fácil. Tinha aquele tipo de calma que só vem de quem já viu coisa ruim antes e aprendeu que espanto não resolve nada. Mas quando viu o nome do Alcides naquele papel antigo, ela assentou devagar numa ponta do chão que estava livre de papel e ficou olhando com uma expressão que eu não soube nomear direito. Era uma mistura de confirmação e cansaço, como quem suspeitava e não queria ter razão. Ele não é de agora, então, ela disse. Parece que não. Seu marido devia para ele? Devia, e não pagou. E aí a família vendeu a propriedade para cobrir. Parei. Ou deixou tomar. Não sei ao certo ainda. Generosa ficou quieta por um tempo. Lá fora o entardecer foi chegando, o sol laranja e baixo tingindo o rio de cor de ferrugem. Lourdes, ela disse devagar. Você sabe o que significa isso? Sei, eu disse. Significa que ele faz isso. Com todo mundo. De forma planejada. Não respondi, mas era exatamente isso que eu estava pensando. Comi o arroz com feijão em silêncio. Estava bom, temperado com alho e folha de louro, daquele jeito que a comida simples tem de ser suficiente quando você está com fome de verdade. Depois que Generosa foi embora, fiquei sentada com o copo de suco vazio na mão, olhando para o escuro que foi tomando conta do barraco. Tinha mais papéis para ler, mas tinha também uma outra coisa crescendo dentro de mim, quieta e teimosa como planta que nasce no rachado do asfalto. Não era ainda um plano, era uma pergunta. O Dário tinha assinado esse contrato, mas o adendo, eu voltei ao papel, reabri, reli a data. O adendo foi assinado 6 meses depois. E a letra do adendo era diferente da primeira parte. A assinatura do Dário embaixo do adendo estava diferente das outras assinaturas que eu conhecia, mais trêmula, mais apressada, ou... Eu segurei o papel perto da vela que havia acendido. Ou não era a assinatura do Dário. Minha mão parou, o papel ficou quieto entre meus dedos. Lá fora o rio corria, e os grilos cantavam, e uma coruja soltou um único grito curto no meio do escuro. Nos dias seguintes, comecei a conversar com os ribeirinhos. Não fui de uma vez. Fui devagar, do jeito que a gente do interior aceita conversa. Primeiro um bom dia, depois uma pergunta sobre o tempo, depois um café, depois, quando a confiança foi construída tijolo por tijolo, a pergunta de verdade. Eram 6 famílias além de Generosa. Os Medeiros, pai, mãe e 4 filhos, que tinham uma criação de porcos e uma horta que abastecia metade do lugarejo. O seu Benedito, 72 anos, que morava sozinho desde que a mulher morrera e que tinha memória de tudo que havia acontecido naquelas margens nos últimos 50 anos. A família Rezende, mais recente, que havia chegado de Goiás 15 anos atrás e plantava mandioca.
e mais 2 ou 3 núcleos menores de gente que vivia de pesca e de bico. Todos tinham recebido a notificação. Nenhum tinha advogado, quase nenhum tinha lido o documento com atenção. Não por descuido, mas porque a linguagem era densa e estranha, construída para confundir quem não estava acostumado com esse tipo de texto. Eu conhecia esse truque, é mais velho que o mundo. O que está escrito aqui, expliquei para a Generosa e para o seu Benedito, numa tarde em que nos reunimos debaixo de uma mangueira, é que vocês têm 45 dias para sair. A indenização oferecida é essa aqui. Mostrei o valor. O seu Benedito olhou, cuspi no chão. Não de desrespeito, mas daquele jeito que o homem velho tem de expressar desprezo sem precisar de palavra. Isso não compra nem o chiqueiro do Medeiros, ele disse. Não compra, concordei. Mas tem mais. Essa cláusula aqui, apontei o parágrafo, diz que ao assinar o acordo de saída, vocês renunciam a qualquer recurso judicial futuro sobre as terras. Generosa ficou muito quieta. Renunciam, ela repetiu como se estivesse mastigando a palavra. Renunciam. Se assinarem isso, não podem reclamar depois na justiça, mesmo que descubram que estava errado. E o que a gente faz? Respirei fundo. O vento balançou as folhas da mangueira. E por um segundo, o cheiro de terra molhada veio do rio, aquele cheiro que parece promessa. Não assina, eu disse. Ainda não. Me dá mais alguns dias. Voltei para a caixa do Dário com outro olhar. Dessa vez, procurava outra coisa. Procurava correspondência. Carta, bilhete, qualquer coisa escrita entre o Dário e o Alcides ou alguém ligado a ele. Encontrei 3 cartas. A primeira era formal, datada de 2017, antes do contrato de financiamento. O Alcides, por meio de um preposto, propunha ao Dário a venda da terra. O valor era justo, não generoso, mas justo. O Dário havia respondido no verso da própria carta, a lápis, rascunhando a recusa. Não tenho interesse em vender. A terra é da minha família. A segunda carta, de 2019, era mais insistente. Dizia que, considerando as dificuldades financeiras, como sabiam do endividamento tão cedo, o Alcides renovava o interesse de compra, agora por valor menor. O Dário não havia respondido nessa folha, mas havia sublinhado uma frase à caneta vermelha. Esperamos que o senhor reconsidere antes que a situação se torne irreversível. Irreversível. A terceira carta não era do Alcides, era do Dário. Uma carta que ele havia escrito, mas, pelo estado do papel, sem dobra, sem envelope, sem endereço, nunca havia mandado. Era endereçada a um advogado de Cuiabá, cujo nome eu anotei. Dizia que havia sido pressionado a assinar documentos que não compreendia completamente, que sentia que havia uma armadilha, que queria orientação jurídica antes de tomar qualquer decisão, que estava com medo. Eu li aquela carta 3 vezes. Na última vez, a letra do Dário ficou tremida à minha frente. Não porque o papel estava tremendo, mas porque meus olhos estavam cheios d'água e eu não tinha percebido. Ele sabia. Ele tinha percebido a armadilha e tentado reagir. E eu não sabia de nada disso. Ele não me contara, talvez por orgulho, talvez para me poupar, talvez porque o homem do interior tem aquela coisa de querer resolver sozinho o que não sabe resolver, e vai adiando, adiando, até que adia demais. E morreu de infarto, disseram, estresse e dívidas, mas e se não fosse só isso? Dobrei a carta com cuidado, coloquei no bolso do vestido. Fora, o sol estava se pondo. Laranja violento, daquele jeito que o sol de Mato Grosso tem. Mas dessa vez, eu não vi despedida naquele laranja. Vi fogo. A convocação chegou numa quinta-feira. Não foi um papel formal dessa vez. Foi um recado transmitido de boca em boca pelo peão de nome Valdecir, que trabalhava numa das fazendas do Alcides e que às vezes passava pela beira do rio no caminho para casa. O patrão quer falar com a senhora.
Valdecir me disse, tirando o chapéu com um gesto que era mais nervoso do que respeitoso. Era moço de uns 30 anos, olho claro, mão calejada. Disse que é para conversar, amigável. Onde? No escritório da fazenda, amanhã de manhã. Eu olhei para Valdecir por um momento. Ele não sustentou o olhar. Tá bem, eu disse. Ele botou o chapéu de volta, assentiu e foi embora rápido, do jeito de quem cumpriu obrigação desconfortável e quer distância. Generosa, que estava do meu lado, esperou o rapaz sumir na estrada de chão antes de falar. Você vai? Vou. Sozinha? Sozinha. Ela ficou quieta um momento. Depois disse, com aquela voz baixa e direta, que era o jeito dela de demonstrar preocupação. Cuidado, Lourdes. Não disse mais nada. E não precisava. A fazenda do Alcides ficava a 11 quilômetros do Rio Sumido, por uma estrada de terra que em agosto estava rachada de seca e coberta de poeira vermelha. Peguei carona com o seu Benedito até a metade do caminho, no ponto onde a estrada bifurcava, e daí fui a pé com o sol ainda baixo, mas já quente. O portão da fazenda era de ferro, alto, com o nome Cerrado Vivo, gravado em letras de aço que brilhavam. Havia um vigia na guarita. Me olhou de cima a baixo, vestido de chita passado a ferro, sandália de borracha, o cabelo preso num coque apertado, e foi buscar confirmação pelo rádio antes de abrir. Esperei do lado de fora por uns 10 minutos. O sol batia no topo da minha cabeça. Não me movi. Finalmente o portão abriu. O escritório era numa construção separada da sede da fazenda, de tijolo aparente e janelas largas com ar-condicionado. Havia uma recepcionista jovem que me ofereceu café e que sorriu com aquele sorriso profissional que não chega aos olhos. Peguei o café. Sentei numa cadeira de couro e esperei. Alcides Brandão entrou 15 minutos depois. Era um homem de uns 65 anos, alto, ainda com a postura reta de quem nunca precisou se curvar para ninguém. Cabelo branco, mãos grandes, roupa simples mas boa. Camisa de algodão fino, calça de terno sem ser terno. Tinha aquele tipo de presença que não é só tamanho físico. É a presença de homem que sabe que o espaço ao redor dele pertence a ele e que todo mundo também sabe disso. Me olhou com atenção e sem descaso. Isso me surpreendeu um pouco. Dona Lourdes, disse, estendendo a mão. Apertei. Firme. Sente-se, por favor. Ele disse, se sentando do outro lado de uma mesa de madeira escura e larga. Obrigado por vir. O senhor pediu, eu disse. Um canto da boca dele subiu, quase um sorriso. Pediu. Abriu as mãos sobre a mesa. Vou ser direto, porque me disseram que a senhora é mulher direta. Eu soube que a senhora tem conversado com as famílias do Rio Sumido sobre a notificação. Tenho. E que está orientando elas a não assinar o acordo. Estou orientando elas a não assinar sem entender o que estão assinando. É diferente. Ele me olhou por um momento. Havia naquele olhar uma avaliação. Não de desprezo, mas de calibração. Ele estava me medindo. A senhora sabe o que esse projeto representa? Ele disse. São 500 empregos diretos, estrada asfaltada chegando a 3 municípios, escola nova em Paranatinga. Esse projeto vai transformar essa região. Pode ser, eu disse, mas as famílias que vivem naquelas margens há 40 anos merecem indenização justa e prazo decente. O que está sendo oferecido não é nem uma coisa nem outra. O valor foi calculado tecnicamente. O valor foi calculado para ser o mínimo que as pessoas aceitariam sem reclamar, eu disse. O senhor sabe disso. Eu sei disso. O silêncio que veio depois foi daquele tipo pesado. A máquina de ar-condicionado zumbia. Lá fora, pelo vidro da janela, eu podia ver um trator passando ao longe, levantando poeira. Alcides se recostou na cadeira. A expressão havia mudado levemente. Ainda controlada, mas com uma atenção diferente agora. Quanto a senhora quer? Ele disse devagar. Eu não pisquei. Não entendi a pergunta.
Eu posso ajudar a senhora a recomeçar em outro lugar. Cuiabá, Rondonópolis, onde preferir. Um apartamento, dinheiro para se instalar, dinheiro suficiente para viver bem por um bom tempo. O nó veio, não de raiva, de reconhecimento. Era exatamente o que eu esperava. E era exatamente o que me deixava mais firme. Pensei no Dário, no homem que havia emprestado dinheiro do Alcides e acabara com a terra tomada e a vida consumida. Pensei na carta que Dário nunca mandou, no medo que ele sentiu e não falou. O senhor financiou meu marido, eu disse. Alcides não se moveu. A empresa do senhor, Cerrado Investimentos 2018, 230 mil reais, com a nossa propriedade como garantia, e com uma cláusula que impedia o Dário de dispor da terra sem autorização do senhor. O rosto do Alcides não mudou muito. Mas algo nos olhos mudou. Uma pequena contração, rápida, que passou rápido demais para ser calculada. Não me lembro de todos os contratos. O senhor não precisa lembrar. Eu tenho os papéis. Silêncio. E tem mais, eu continuei, com a voz que eu estava mantendo controlada, porque sabia que se tremesse agora, perdia. Parte das terras que o senhor está reivindicando no processo de notificação das famílias do Rio Sumido não tem registro definitivo no cartório. Tem registro provisório, pendente de regularização desde 2009. Isso significa que a legitimidade da propriedade ainda pode ser contestada juridicamente. Alcides ficou me olhando. Eu o encarei de volta. Lá fora, o trator tinha passado, e a poeira estava baixando devagar, vermelha, sobre o capim seco. Você é uma mulher inteligente, Lourdes, ele disse. E o tom havia mudado. Não era mais conversa de negócio. Era outra coisa. Não exatamente ameaça, mas a borda de ameaça. O lugar que fica antes. Mas você está se metendo em algo que não entende completamente. Entendo o suficiente, eu disse. Me levantei. O senhor me chamou para conversar. Conversamos. Obrigada pelo café. Fui até a porta. A mão no trinco estava fria, mas não tremia. Não deixei tremer. Dona Lourdes, parei. Não me virei. Pense bem no que está fazendo. Uma pausa. Tem gente que confunde coragem com imprudência. Abri a porta. Saí. O sol me acertou em cheio no rosto, quente e implacável. Comecei a caminhar pelo caminho de terra de volta ao portão, passando pelo cheiro de pasto e de óleo de máquina, e só quando dobrei a primeira curva e a sede da fazenda sumiu da minha visão, eu parei por um segundo, coloquei a mão no peito e respirei. O coração estava disparado, mas os pés estavam firmes. Valdecir foi demitido na semana seguinte. Não me disseram o motivo oficial. Mas seu Benedito soube por um primo que trabalhava no curral que o rapaz havia comentado, numa roda de homens depois do serviço, que achava errado o jeito como as famílias estavam sendo tratadas. Só isso. Uma opinião dita baixinho entre iguais, num fim de tarde. Foi suficiente. Fui até a casa de Valdecir, que ficava num vilarejo a 4 quilômetros do rio. Ele estava sentado na soleira da porta quando cheguei, chapéu na mão, olhando o chão com aquela expressão de homem que perdeu mais do que emprego. Perdeu a certeza de que o mundo tem alguma lógica justa. Me desculpa, eu disse. Ele balançou a cabeça. Não foi a senhora que me demitiu, mas foi por minha causa. Ficou quieto por um momento. Sabe o que eu mais fico pensando? Ele disse sem levantar o olhar. Que eu trabalhei para esse homem 7 anos. 7 anos. Nunca faltei, nunca roubei, nunca fiz corpo mole. E para ele, eu sou descartável que nem papel usado. Eu não disse nada. Às vezes, a coisa certa a dizer é nada. O que a senhora precisa? Ele disse, finalmente me olhando. Testemunho, eu disse. Se tiver alguma coisa que você viu ou ouviu trabalhando lá, qualquer coisa sobre as terras do Rio Sumido, sobre os contratos, sobre pressão sobre as famílias. Valdecir ficou quieto por um longo momento. Tem uma coisa,
ele disse, devagar. Tanto não sei se ajuda, mas uma vez, uns 3 anos atrás, o patrão mandou eu levar um envelope para um cartório em Paranatinga. Disse que era urgente que eu entregasse em mãos ao fulano tal. Eu entrei, dei o envelope e o homem do cartório ficou nervoso na hora que viu. Disse que isso não devia ser entregue assim, que precisava de protocolo. O patrão ligou, ficou bravo, disse que era favor pessoal. Você sabe o que tinha no envelope? Não, mas guardei o nome do homem do cartório. Por alguma razão que eu mesmo não sei explicar, guardei. Me deu um nome, eu anotei. O barraco ardeu numa madrugada de quinta para sexta. Eu não estava dentro. Isso é o que me salva. Não fisicamente, que isso também, mas de outra forma. Me salva de carregar mais um peso desses que a gente nunca consegue largar completamente. Não estava dentro porque Generosa tinha tido um dos filhos com febre alta naquela noite e eu tinha ficado até tarde, ajudando a baixar, passando pano molhado na testa do menino, fervendo folha de erva cidreira na chaleira. Quando a febre cedeu, já passava da meia-noite e o céu lá fora estava estrelado e quieto, e Generosa disse, fica aqui, Lourdes, não vai acordar o rio de madrugada. E eu fiquei. Acendi primeiro o cheiro. A fumaça tem um cheiro que não se confunde com mais nada. Não é lenha de fogão, não é queimada de pasto. É madeira velha e pertence a alheio e alguma coisa que não tem nome, mas que o corpo reconhece como perigo antes do cérebro processar. Levantei da esteira onde estava deitada, fui até a janela. Lá longe, na curva do rio onde ficava o barraco, havia um brilho laranja que não era pôr do sol. Corri. Não havia nada a fazer quando cheguei. O barraco era pequeno e seco e o fogo tinha sido generoso com ele. Ficava olhando as chamas de uma distância segura, com os pés descalços na terra fria da madrugada, sentindo o calor me chegar no rosto mesmo dali. Não chorei, não gritei. Fui invadida por um tipo de vazio que é diferente de tristeza. É o vazio de quando você percebe que alguém decidiu que você não merece nem o mínimo, nem o barraco abandonado à beira do rio, nem o teto de zinco com buraco no canto. A caixa de papéis do Dário estava na casa de Generosa. Isso sim eu tinha tomado o cuidado de fazer. Uma semana antes, depois da visita ao Alcides, eu tinha levado a caixa e pedido a Generosa para guardar embaixo da cama, sem perguntas. Ela havia guardado sem perguntas, e era tudo que eu precisava que estivesse salvo. O seu Benedito chegou logo depois, com uma lamparina na mão, o rosto preocupado. Lourdes. Tô bem, eu disse. Sabe quem foi? Tenho ideia. Vai falar com o delegado? Pensei. O delegado do município era homem que eu nunca tinha visto, mas que seu Benedito descreveu uma vez como amigo de fazendeiro com um tom que não precisava de explicação. Ainda não, eu disse. Vou falar com quem pode fazer mais. Ficamos ali um tempo, olhando o barraco virar brasa. O rio, atrás do fogo, seguia seu curso indiferente, e as estrelas estavam todas presentes no céu, e o capim na margem projetava sombras que tremiam com o calor. Pensei no Dário de novo. No jeito que ele ficava acordado tarde às vezes, sem me dizer por quê. Eu achava que era preocupação com dívida. Agora eu sabia que era medo, que ele devia ter ficado acordado com exatamente esse tipo de coisa. A sensação de estar num espaço que ia fechando, fechando, e não saber bem por onde a saída. Ele não achou a saída, mas eu ainda estava de pé. O segundo momento de terror veio 2 dias depois, e foi diferente. Não foi fogo, não foi destruição visível. Foi pior. Os documentos que eu havia entregado ao advogado ambiental de Cuiabá, um homem chamado Dr. Hernani Luz, cujo contato eu havia conseguido através do nome que Valdecir me dera, após uma semana de telefonemas e intermediários, esses documentos simplesmente sumiram. Dr. Hernani me ligou no celular do seu Benedito, voz tensa e controlada. Dona Lourdes, os documentos que a senhora me enviou pelo motoboy. O envelope chegou.
Chegou. Eu repeti, aliviada. Chegou vazio. O silêncio que veio foi gelado. Vazio, eu disse. Violado no caminho ou substituído? Não sei dizer. Mas o envelope estava lacrado com fita diferente da que a senhora usou. Eu havia usado fita crepe, e o que chegou tinha fita transparente. Alguém abriu e fechou. Eu estava sentada do lado de fora da casa de Generosa, no batente da porta, e o sol batia forte. Mas eu senti um frio que não era do vento. Suor frio na nuca. Aquele tipo específico de frio que o corpo produz quando entende o tamanho do que está enfrentando. Tinha mandado cópias, não os originais, que estavam guardados, mas tinham sido as cópias mais organizadas, com as marcações e anotações que eu havia feito. Semanas de trabalho. A senhora tem como refazer? Ele perguntou. Tenho os originais, eu disse, com a voz que não sei como mantive estável. Mas preciso de tempo. Quanto tempo a senhora tem? Contei mentalmente. A notificação tinha sido dada 22 dias atrás. 23 dias, eu disse. Uma pausa. Vamos trabalhar, disse Dr. Hernani. Foi nesse ponto que eu considerei desistir. Não vou mentir sobre isso. Não seria honesta se mentisse. Estava sentada no quarto de Generosa, tarde da noite, com os papéis do Dário espalhados de novo, e uma dor nos olhos do dia de leitura, e as mãos com pequenos cortes das bordas afiadas dos documentos antigos, e o corpo cansado de um tipo de cansaço que não é de trabalho. É de luta que é diferente. Luta cansa diferente. Vai comendo por dentro. E pensei, e se eu aceitar? O Alcides havia mandado um intermediário me encontrar naquele dia, um homem de óculos e pasta de couro que disse ser representante de interesses privados e que colocou na minha frente um valor que era real, que daria para alugar um lugar em Cuiabá, começar de novo, comprar comida, sem contar o dinheiro. Eu estava sem teto, sem pertences, sem garantia de nada. As famílias do Rio estavam com medo. E com razão, porque medo de quem tem poder é medo razoável, não é fraqueza, é lucidez. Sentei com aquele peso por um tempo longo. E então, abri a carta que o Dário nunca mandou. Li de novo. Pela quinta vez, talvez. Mas dessa vez parei numa frase que antes eu havia passado rápido demais. Não quero que a Lourdes saiba o tamanho do que perdi. Ela merecia coisa melhor do que eu dei. Se eu conseguir sair dessa, vou fazer diferente. Fiquei olhando para aquela frase por um tempo muito longo. O Dário não foi homem perfeito. Teve orgulho demais, falou de menos, mas teve, na última coisa que escreveu, aquela honestidade que a gente às vezes só consegue no papel, quando não precisa sustentar o olhar de ninguém. Se eu conseguir sair dessa, vou fazer diferente. Ele não conseguiu sair, mas eu estava saindo. Dobrei a carta, coloquei de volta no bolso, peguei o telefone do seu Benedito e liguei para o Dr. Hernani. "Né, pode trabalhar", eu disse. "Eu não vou embora. O que aconteceu nos 23 dias que restavam, eu não sei contar de forma ordenada. Foi tudo junto. Foi tudo ao mesmo tempo. Foi como aquela chuva de verão que começa com uma gota, 2, 10... e de repente é parede d'água e você não enxerga nada além de 2 palmos à frente. Vou contar do jeito que está na memória, que não é ordem cronológica, é ordem de intensidade. Dr. Hernani veio pessoalmente ao município na segunda semana. Era um homem de uns 40 anos, magro, de óculos redondos e fala rápida, que chegou de carro alugado cheio de poeira da estrada e que estranhou o calor com aquele jeito de quem passa mais tempo em escritório do que ao ar livre. Mas era sério. Sentou comigo numa mesa improvisada com tábua e cavaletes no quintal de Generosa. Ficou horas olhando os documentos, fazendo perguntas, pedindo que eu explicasse de novo, tomando notas num caderno de capa preta. Quando terminamos, era quase meia-noite e os insetos cantavam ao redor da lamparina. "Isso aqui", ele disse, batendo o dedo na certidão do cartório, "é a chave.
O registro provisório de 2009 nunca foi convertido em definitivo por uma razão simples: a sobreposição. Parte do que Alcides Brandão reivindica sobrepõe terras que legalmente ainda são área de proteção ripária. Margem do rio. Por lei, não pode ser propriedade privada. Então ele não tem direito sobre essa parte? Não tem registro válido. E sem registro válido, a notificação de despejo dessa área específica não tem fundamento legal suficiente. Dá para pedir liminar judicial, suspendendo a remoção enquanto se investiga. Quanto tempo para conseguir a liminar? Depende do juiz. Pode ser rápido se a petição for bem fundamentada e se houver urgência demonstrada. Olhou para mim. Você consegue reunir declarações das famílias? Consigo. E o Valdecir? Ele toparia depor sobre o envelope do cartório? Vou perguntar. Dr. Hernani fechou o caderno. Dona Lourdes, disse com aquela fala direta de advogado que aprendeu a não enfeitar. Isso é possível. Não é garantido, mas é possível. Você está disposta a ter o nome em tudo isso? Vai ser público. A imprensa pode pegar. Pensei no barraco queimado, no envelope vazio, no dário e na carta que ficou sem destinatário. Pode colocar meu nome, eu disse. Valdecir topou depor. Veio até o quintal de Generosa uma tarde, ainda com aquele jeito acanhado de quem não está acostumado a ser voz em nada, e ficou de pé enquanto o Dr. Hernani explicava o que precisava. Quando o advogado terminou, Valdecir ficou quieto por um momento. Vou ter problema depois disso? Ele perguntou. Pode ter, eu disse antes do Dr. Hernani responder. Achei que ele merecia a verdade. Emprego no Alcides, acabou, mas isso você já perdeu. Referência de emprego para as fazendas da região pode ficar difícil por um tempo. Por um tempo, ele repetiu. Por um tempo. Ele assentiu devagar. Meu pai trabalhou a vida toda para fazendeiro e morreu sem nada, disse. Acho que não preciso repetir a história. Assinou o depoimento. A comunidade estava se dividindo, e isso doía de um jeito diferente dos outros. Os medeiros assinaram o acordo de saída na terceira semana. Chegaram até mim com vergonha. O seu Medeiros com o chapéu na mão e a mulher com o olho vermelho. E disseram que a criança mais nova estava doente e que não podiam arriscar ficar sem recurso nenhum, esperando uma liminar que talvez não viesse. Eu não disse nada de errado. Não tinha direito. Abraçou a mulher dele. Disse que entendia. E entendia mesmo. Mas quando eles foram embora, fui até o rio e fiquei ali por um tempo com os pés na água fria, olhando a correnteza levar uma folha seca, e pensei que a pobreza tem esse poder cruel de dividir os que deveriam estar juntos, não por maldade, mas por medo de sobreviver. O seu Benedito não assinou. Tenho 72 anos, ele me disse, com aquela calma de quem já resolveu as contas com a vida. Se me tirarem daqui, vou morrer mais rápido de saudade do que de qualquer doença. Prefiro morrer aqui resistindo. Não sei se em algum lugar do mundo tem fala mais bonita que essa. O jornalista apareceu na penúltima semana. Não foi eu que chamei, foi o Dr. Hernani, que tinha contato com uma repórter de um portal de notícias de Cuiabá que cobria conflitos agrários. Ela mandou um fotógrafo junto, um rapaz quieto que tirava foto de tudo, das casas, do rio, das mãos do seu Benedito, das notificações, das assinaturas nos acordos. A repórter se chamava Patrícia. Era jovem, séria, de caderninho na mão e gravador no bolso. Sentou comigo debaixo da mangueira e me fez perguntas por 2 horas. No fim, ela perguntou, por que você? Por que uma mulher que chegou aqui sem ter nada ficou para defender pessoas que mal conhecia? Eu fiquei quieto um momento, porque eu sei o que é ter a terra tirada, eu disse. Sei o que é assinar um papel que não entende completamente e depois não ter mais o que era seu. Se eu soubesse ler o contrato do Dário da forma que sei ler agora... Parei. Não sei se teria mudado alguma coisa, mas talvez sim, talvez não. Mas essas famílias ainda estão a tempo e eu sou capaz de ajudar. Então fico.
Patrícia ficou olhando para mim por um momento. Depois fechou o caderno. Você se importa se a gente publicar antes do prazo acabar? Publica logo, eu disse. A matéria saiu 3 dias antes do prazo final. O título era simples. Famílias ribeirinhas têm 72 horas para deixar margens do rio sumido. Documentos apontam irregularidades em título de terras disputadas. Havia uma foto minha. Eu não sabia que o fotógrafo havia tirado, mas ele a via de longe enquanto eu conversava com o seu Benedito. Eu estava de costas para o rio, com o sol no rosto, e a expressão que eu tinha não era de heroína. Era de mulher cansada e firme. Acho que era a foto certa. O telefone do seu Benedito não parou de tocar o dia inteiro. No dia marcado para a chegada das máquinas, amanhecia com aquela luz cinza e pesada que antecede chuva no Mato Grosso. O céu estava baixo. O ar tinha aquele cheiro úmido de terra que ainda não recebeu a água, mas já sabe que vai receber. Os pássaros estavam quietos. Os pássaros sempre sabem antes. Eu estava de pé antes do sol, sentada no batente da casa de Generosa, com a mão espalmada na terra batida do quintal, do jeito que minha mãe fazia quando queria pensar. O chão estava frio. Logo o sol viria e ele esquentaria, mas por aquele momento estava frio, e eu deixei o frio entrar pela palma da mão e subir pelo braço e me deixou acordada de um jeito que café não consegue. Às 7 da manhã, Dr. Hernani ligou. A liminar foi concedida. Juiz da comarca de Paranatinga assinou às 11 da noite. Suspensão temporária da remoção das famílias do trecho norte do Rio Sumido, pendente de investigação sobre a regularidade dos títulos de terra. Eu não disse nada por um segundo. Lourdes, está me ouvindo? Tô, eu disse. Obrigada, Hernani. É você que merece obrigada. Vou encaminhar cópia da decisão para o seu celular e ao cartório. As máquinas não podem avançar enquanto a liminar estiver em vigor. Desliguei. Fiquei olhando para o quintal vazio, para o céu cinza, para o fio de fumaça saindo da chaminé da cozinha de Generosa. Não senti vitória, não imediatamente. Senti algo mais parecido com alívio, aquele alívio que dói um pouco, porque a dor que antecede é grande. Depois fui até a cozinha e disse para Generosa. Ela parou de mexer a panela, ficou de costas para mim por um momento. Quando se virou, tinha lágrima escorrendo, mas o rosto estava firme, aquela contradição que só a mulher forte conhece, de chorar e não desabar ao mesmo tempo. Vai durar? Ela perguntou. Não sei, eu disse com honestidade. A liminar é temporária. Vai ter investigação, vai ter processo, pode durar tempo. Mas hoje as máquinas não entram. Ela assentiu. Voltou para a panela. Vou fazer um café bom, ela disse. As máquinas chegaram às 9 da manhã. Eram 3 tratores grandes, cor amarela, acompanhados de uma caminhonete preta com vidros escuros e de 2 homens de capacete que deviam ser engenheiros ou supervisores. Pararam no início da estrada de chão que levava à beira do rio. Eu estava lá, de pé, junto com o seu Benedito Generosa Valdecir, que havia vindo mesmo sem ninguém ter pedido, e mais 4 pessoas das famílias que restavam. Não éramos muitos, mas éramos suficientes para que a estrada não parecesse vazia. O motorista da caminhonete desceu. Era o homem de óculos que havia me visitado com a proposta de acordo. Ele me olhou, olhou o grupo, olhou o documento que Dr. Hernani havia enviado impresso, que o seu Benedito segurava com as 2 mãos, com a dignidade de quem segura coisa sagrada. O homem de óculos fez uma ligação. Ficou falando baixo, de costas, por uns 5 minutos. Depois desligou. Se virou. As máquinas não vão entrar hoje, ele disse, seco. Estamos verificando a situação jurídica. E foi embora. Os tratores ficaram parados na estrada por um tempo, como animais grandes e confusos, e depois deram ré e sumiram. O seu Benedito abaixou o papel devagar. Ficou olhando para o caminho vazio. 72 anos.
Ele disse para ninguém em especial. E essa é a primeira vez que vejo um desses recuar. Ninguém respondeu. Não havia o que responder. E então a chuva veio. Veio devagar primeiro. Uma gota, 2, 10, e depois com aquela generosidade toda que a chuva do Mato Grosso tem quando decide que chegou a hora. Pesada, quente quase, cheirando a terra ressuscitada. Todo mundo correu para baixo da mangueira, menos eu. Fiquei parada na estrada, com a chuva me encharcando o vestido e desfazendo o coque do cabelo e escorrendo pelo rosto, e fechei os olhos por um momento. Pensei no Dário. No Dário de antes das dívidas, do medo, da carta que nunca mandou. No Dário dos primeiros anos, que chegava do pasto cantarolando e que tinha aquela mania de guardar papel de tudo, porque dizia que papel é memória, e memória é o que a gente tem quando não tem mais nada. Ele tinha razão sobre os papéis, e eu tinha a culpa de não ter perguntado mais, de ter deixado o silêncio dele crescer e não ter insistido em entrar. A gente faz isso. Acha que está respeitando o espaço do outro, e às vezes está, mas às vezes está só deixando o outro se perder sozinho, porque perguntar dói também. Esse arrependimento não vai embora. Aprendi que tem coisa que não vai, que a gente aprende a viver com ela, que ela vai diminuindo com o tempo, mas não some, fica como uma pedra pequena na sandália, que você acaba não sentindo mais, mas que está lá. Mas o Dário também tinha tentado reagir. Ele tinha escrito aquela carta. Tinha reunido aqueles papéis. Tinha, à sua maneira, resistido. Só não havia conseguido chegar até alguém que pudesse transformar resistência em ação. Eu cheguei. Não sei se por ele, não sei se por mim, não sei se pelas famílias do Rio Sumido. Acho que não precisa ter resposta certa. As coisas que a gente faz, quando importam de verdade, geralmente vêm de vários lugares ao mesmo tempo, e ficar tentando descobrir o lugar certo é perder tempo que podia estar sendo usado de outro jeito. Alcides Brandão não foi preso. Não havia provas suficientes de crime, pelo menos não ainda. A investigação aberta pela decisão judicial revelaria ao longo dos meses seguintes irregularidades nos títulos. A sobreposição com área ripária foi confirmada por laudo técnico, e a área correspondente foi excluída das reivindicações. A indenização oferecida às famílias que já haviam assinado foi contestada judicialmente e, em alguns casos, revista. O processo das terras do Rio Sumido continuou por mais de 2 anos. Alcides continuou sendo homem de influência. Continuou com suas fazendas, seus empregados, sua presença política. Mas pela primeira vez em décadas, seu nome apareceu associado a questionamento público. Uma auditoria foi aberta sobre outros contratos da Cerrado Investimentos. Pequena, inicial, sem garantia de resultado, mas aberta. Às vezes, as grandes mudanças começam com uma porta que se entreabre. Sobre a morte do Dário, não houve investigação formal. Não havia indícios suficientes, e eu, honestamente, não sei o que houve. Sei que ele foi um homem pressionado além do que conseguia carregar, e que esse tipo de pressão mata de formas que os atestados de óbito não sabem nomear. Se houve algo mais do que isso, ou se foi apenas a soma cruel de dívida, medo e saúde frágil, não sei. Aprendi a viver com esse não saber. É mais difícil do que parece, mas é possível. Fui morar por um tempo na casa de Generosa, num cômodo pequeno dos fundos, com uma janela que dava para o quintal e para uma figueira velha, onde de manhã vinham 3 ou 4 pássaros de nomes que fui aprendendo aos poucos. Fiz minha parte. Ajudei na horta, ajudei a cuidar das crianças, consertei a cerca do galinheiro que estava torta faz tempo. O seu Benedito me trouxe, uma tarde, um terço. Não era o mesmo que eu havia achado no barraco. Esse tinha queimado junto com tudo. Mas era um terço verde, de plástico, parecido. Para te acompanhar, ele disse simplesmente. Obrigada, seu Benedito, eu disse. Não prometi rezar, mas guardei. A repórter Patrícia me ligou 3 semanas depois da publicação da matéria.
Você sabe que a matéria teve repercussão grande? Ela disse. Ouvi dizer. Tem gente querendo te entrevistar. Televisão, outros jornais, querem contar a história de uma viúva que chegou sem nada e... Patrícia, eu interrompi, devagar. Eu não sou símbolo de nada. Silêncio breve. Tudo bem, ela disse. Mas a história é sua. A história é das famílias do Rio Sumido, eu disse. Elas estão aqui faz 40 anos. Eu cheguei mês passado. Ela ficou quieta por um momento. Posso contar assim? Pode. Numa tarde de outubro, quando o sol já estava descendo, mas ainda havia luz suficiente para enxergar tudo com clareza, fui até a margem do rio. Fiz isso às vezes, ir até o rio no fim do dia, tirar a sandália, colocar o pé na água fria. Fiquei olhando a correnteza por um tempo. O rio não tinha nome bonito. Rio Sumido, chamavam, porque em época de seca ele sumia nos recuos, ia diminuindo, até que parecia que tinha ido embora. Mas voltava. Com a chuva, voltava sempre. Acho que fui buscar o barraco sem saber que estava buscando isso. Não um teto, um rio que some mas volta. Coloquei a mão na água. A correnteza era mansa naquele trecho, empurrando devagar contra os meus dedos. Aquele empurrão constante que a água faz, que não é força, é persistência. A água não força nada. Só continua seguindo, passando por baixo e por cima, e ao redor de tudo que tenta segurá-la. E no fim passa. O sol foi chegando no horizonte. Ficou laranja, depois vermelho, depois daquele roxo escuro que dura poucos minutos e que é de uma beleza que aperta o peito porque você sabe que vai passar rápido. Mas dessa vez não pensei em despedida quando olhei para o pôr do sol. Pensei em amanhã. Pensei que de manhã ia ter pássaro na figueira, que a horta de Generosa ia precisar de água, que o seu Benedito havia pedido ajuda para escrever uma carta para o advogado da prefeitura sobre um outro assunto de terra que havia descoberto e que eu havia prometido ajudar. Pensei que a caixa do Dário ainda tinha alguns papéis que eu não havia lido completamente. Que talvez não houvesse mais revelações neles, talvez fossem mesmo só recibos, só bugiganga de homem que guardava tudo. Mas que eu ia ler do mesmo jeito. Porque papel é memória, o Dário disse. E memória é o que a gente tem quando não tem mais nada. Mas eu tinha mais do que memória agora. Tinha o cheiro do capim molhado, tinha o frio do rio nos pés, tinha o nome de um advogado no telefone e o depoimento de um peão corajoso e a decisão de uma juíza que leu os documentos e entendeu o que estava errado. Tinha o seu Benedito, com seus 72 anos, dizendo que a primeira vez na vida em que viu um trator recuar. Tinha Generosa com o olho cheio de lágrima e a mão firme na panela. Tinha Valdecir, que perdeu o emprego, mas não perdeu a decência de falar a verdade. Não sei se o que aconteceu foi tudo o que eu planejei. Não planejei quase nada. Fui chegando devagar, fui entendendo devagar. Fui ficando quando poderia ter ido embora. Fui abrindo a boca quando poderia ter ficado quieta. Talvez seja assim que as coisas que importam acontecem. Não com plano, não com heroísmo, mas com uma mulher que chegou para desaparecer e descobriu que ainda tinha coisa para fazer antes disso. O sol terminou de descer. Tirei o pé da água. Calçando a sandália, percebi que a terra vermelha estava grudada entre meus dedos, aquela argila fina que o rio sumido deixa nas margens quando a água baixa. Fui passar a mão na barra do vestido para limpar, mas parei. Deixei a terra. Fui andando de volta para a casa de Generosa, com a terra do rio sumido nos pés, e os grilos começando, e o primeiro vagalume acendendo no meio do capim, e o cheiro de fumaça de lenha vindo da cozinha onde ela estava fazendo a janta. Não era minha casa. Ainda não. Mas era um lugar onde eu era esperada. E às vezes, depois de muito tempo sem isso, é a coisa mais importante do mundo. Não sei se o que aconteceu foi grande ou pequeno. Sei que as máquinas não entraram naquele dia.
Sei que o seu Benedito dormiu na cama onde sempre dormiu. Sei que o rio sumido seguiu correndo, que some na seca e volta na chuva, que não pede permissão para continuar. Aprendi com ele. Não sei se Deus existe do jeito que me ensinaram, mas sei que algo me trouxe até aquele barraco, e que o barraco queimou e que eu ainda estava de pé. Chame isso do que quiser. Eu chamo de rio. Fim.